Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael e essa é a primeira videoaula do nosso curso de TypeScript Primeiros Passos. Bom, o que é o TypeScript? Sendo bem direto, pessoal, para que serve o TypeScript? Para que eu vou usar? Basicamente, pessoal, o TypeScript é um superset da linguagem JavaScript. O que significa isso? O que é ser um superset? Basicamente, ele vai estar adicionando, tá, novas features, adicionando novas funcionalidades ao JavaScript, digamos assim, ou seja, funcionalidades que ainda não estão nativamente disponíveis no JavaScript. Ou seja, com o TypeScript ele foi criado para eu ter funcionalidades que ainda eu não tenho no JavaScript. Por quê? Porque a tecnologia ela evolui bastante, tá? E talvez o JavaScript não evoluiu conforme outras tecnologias evoluíram. Então a Microsoft, né, criou o TypeScript de uma forma que a gente pudesse ter novas funcionalidades, novas features, novos recursos sem deixar de estar usando o JavaScript. Ou seja, você não vai substituir necessariamente o JS ao utilizar o TypeScript, beleza? Uma dessas funcionalidades, pessoal, é a tipagem estática. Diferentemente do JS, do JavaScript, onde você tem uma tipagem dinâmica, onde você não declara o tipo da variável, no TypeScript você pode estar declarando o tipo de dados. Você tem string, você tem number e assim por diante. Depois que você constrói o seu arquivo, o seu código, você faz uma compilação e ele vai traduzir, vai transformar isso para código JavaScript, certo? Basicamente, pessoal, os arquivos .ts, que são as extensões dos meus arquivos em TypeScript, perdão, eu posso estar unificando então o TypeScript com o JavaScript. Na prática, se eu quero trabalhar com JavaScript e quero trabalhar com TypeScript, é muito simples. Eu vou ter os dois tipos no meu projeto. Posso programar em TS, posso programar em JS e de forma gradual eu vou migrando totalmente para o TypeScript. Beleza? Pessoal, dentro desse contexto, para que vocês entendam melhor por que o TypeScript, por que o JavaScript, você tem que lembrar da questão do ECMAScript. O que é o ECMAScript ou o ES? Basicamente, pessoal, ele é uma especificação de linguagem, tá? E algumas linguagens, dentre elas o JavaScript, seguem essas especificações. Aqui eu tenho até 2017 um gráfico, tá? Apesar de a gente já estar em 2021. Se você estiver vendo esse curso em 2022, 2023, 2024, enfim, percebam que aqui eu tenho um gráfico até 2017 e cada ano foi feito uma versão do ECMAScript. E geralmente o JavaScript ele vai se atualizando a partir dessas versões do ECMAScript. Mas nem sempre isso ocorre de uma forma tão rápida como seria interessante. Então, o objetivo do TypeScript nada mais é do que unificar todos os recursos, digamos assim, todas as features do ECMAScript. Tá? Por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui, eu tenho o ES 2016, apesar de já ter aí o ES 2020, se não me falha a memória, é o último, dependendo do momento que você assiste o curso, já pode ter talvez o 2021, 2022 e assim por diante. Vejam que nesse gráfico que eu tenho, por exemplo, a gente tem o famoso ES5, que é o primeiro lá, digamos assim, da versão do JavaScript, que todo mundo conhece, que é aquele JavaScript básico e tudo mais. Depois a gente teve o ES 2015, o ES 2016, né, e assim por diante. Basicamente, então, você vê que o TypeScript ele tem todas as features do ECMAScript, mais as features próprias dele. Tá? E uma das coisas interessantes é que quando você programa em TypeScript, você pode configurar no TypeScript, isso vai ser a nossa última aula desse curso, a versão do ECMAScript que você vai trabalhar. Porque como o JavaScript é baseado em ECMAScript
Na hora que você fizer o seu código TypeScript e você tiver que compilar, porque você precisa compilar o seu código para gerar o arquivo JS, o seu arquivo JavaScript, você fazendo a compilação dele, você pode estar verificando qual a versão do ECMAScript você vai estar utilizando. Isso é muito interessante pelo fato de que se existe algum recurso, alguma coisa no TypeScript ali que ainda não tem no JavaScript, ele vai ter que fazer toda uma tradução para que isso aconteça. E dependendo da versão do ECMAScript que você estiver utilizando, isso vai se tornar mais simples, mais fácil, e inclusive você pode usar mais funcionalidades. Ah, por que eu não posso usar sempre a última versão do ECMAScript? Porque depende muito do navegador do usuário. Então tem navegador lá que suporta, por exemplo, o ES 2016, tá? E tem navegador que poderia estar suportando aí o ES 5, o ES 2015, depende muito. Existem empresas que ainda usam computadores mais antigos, navegadores mais antigos, enfim. Quando você começa a usar sempre a última versão do ECMAScript, você acaba que pode não atingir um público tão grande. Então essa é uma questão bem importante. Você pode verificar na internet aí, se você colocar browser support ECMAScript, você vai perceber então a versão que que tal browser de tal versão de tal ano está dando suporte, certo? Beleza, pessoal. Qual que é as vantagens do TypeScript? Acho que a primeira vantagem, já comentei, que é em relação a adicionar novas funcionalidades. Isso por si só já é uma excelente vantagem. Tá? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e eu falo por mim mesmo e por pessoas que eu conheço que trabalhavam com JavaScript, é o fato de que quando a gente desenvolve em JavaScript é muito complicado de saber o erro. Então, por exemplo, quando a gente está digitando algum código, alguma coisa, a gente não consegue saber se isso vai funcionar. A gente precisa no JavaScript estar executando, debugando por alguma extensão de navegador e etc. Isso é um pouco complexo na questão de a gente perder muito tempo. Isso já no TypeScript é muito mais simples, porque a gente tem uma IDE, a gente consegue ver em tempo de codificação os erros apresentados, dentre outras situações. Uma outra coisa que eu gosto sempre de mostrar é o seguinte: no JavaScript, como a gente não tem uma tipagem estática, a gente tem uma tipagem automática, eu posso muito bem estar criando uma função, por exemplo, aqui de sum, recebe os parâmetros A e B, retorna A mais B. Se eu chamo essa função, por exemplo, com 3,1, a ideia, partindo do ponto, obviamente, que eu realmente recebo esses números inteiros, ele vai fazer uma adição, né, e vai retornar 4. Mas se eu passo isso em formato de string, ele vai retornar 31, porque ele vai estar concatenando. Isso é um problema. Até porque se eu, por exemplo, criar uma calculadora e tiver lá um input text, um outro input text e um formulário HTML, se eu passar diretamente esse formulário sem fazer uma conversão para um número inteiro, ele vai concatenar e não vai somar. E o pior, ele não vai me avisar que eu preciso fazer isso. Já no TypeScript eu consigo definir tipos de dados. Eu poderia, por exemplo, definir que o A é number e o B é number, e aí na hora de eu passar um valor que não seja o tipo esperado, ele vai me gerar um erro na própria IDE. Enquanto eu estou codificando, eu vou ter esse erro, tá? Isso é bem interessante, tá? Porque pela questão da tipagem estática, ao contrário do JavaScript, que originalmente possui tipagem dinâmica, tá? Obviamente que no momento que eu estou gravando esse curso, essa é a situação. Então, um exemplo bem claro é que no JavaScript eu consigo declarar uma variável assim, var e nenhum recebe 1, var nome recebe Rafael. Mas essa variável ela não tem tipo. Então ela pode ser Rafael, depois pode ser o valor de 1, pode ser um booleano e assim por diante. Enquanto que no TypeScript, apesar de eu não ser obrigado a informar o tipo de dado que eu vou usar na variável, tá? Isso você vai aprender tudo nas próximas aulas, eu não sou obrigado a definir um tipo, mas ele tem um tipo. Porque a partir do momento que eu declaro o valor, eu declaro uma variável e não defino o tipo dela, mas eu declaro um valor, ele automaticamente vai assumir que essa variável é o tipo de acordo com o valor declarado, certo? Então, esse é um recurso bem interessante. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem desse curso. Essa apresentação é uma ideia básica do que a gente vai aprender. A gente vai construir alguns exemplos, a gente vai explorar bastante o TypeScript. Tá? Alguns frameworks como Angular, por exemplo, utilizam também o TypeScript. Então,
não somente você usar por usar, tá? É uma tendência bem interessante e é muito importante que você tenha esse conhecimento, então, para evoluir ainda mais na sua carreira. Beleza? A gente vai aprender nesse curso desde o básico, como eu comentei, até mesmo a trabalhar com orientação a objetos dentro do TypeScript, trabalhar com genéricas, interfaces, classes, conhecer os tipos de dados, funções. Então a gente vai ver bastante coisa aqui, beleza? Já na próxima aula a gente vai fazer a instalação e configuração do ambiente, depois a gente vai fazer alguns exemplos com JavaScript, fazendo comparações, e aí sim a gente começa a ver bastante coisa do TS. Certo, pessoal? Um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar, você deve estar vendo na página do curso isso, é importante que você tenha como requisito o conhecimento de JavaScript. Caso você não tenha, é importante que você volte ao nosso portal e comece a aprender então a parte de JavaScript, beleza? E só assim então você começa com esse treinamento. Grande abraço e até a próxima aula.